Como construímos memórias? E qual é a mais antiga que você consegue se lembrar? Qual é a capacidade do cérebro humano? E como nos lembramos das memórias dia após dia? Também descobriremos quão real é a memória fotográfica e o que os filmes interpretam de forma equivocada sobre essa habilidade super-humana. Descubra conosco os limites extremos do corpo humano. Sou Stu. Bem-vindo ao Debunker. Estamos aqui para separar verdades de mitos e fatos de concepções errôneas. Qual é o limite da nossa memória? Já se preocupou que vai esquecer todas as coisas incríveis que fez e as pessoas que conheceu? Não se desespere. Não estaremos inserindo microsecurity digital cards em nossas têmporas tão cedo. E isso é porque seu cérebro é enorme. E o meu, para ser justo. O cérebro humano abriga cerca de 100 bilhões de neurônios, e cada neurônio pode fazer pelo menos 1000 conexões com outros neurônios. Essas conexões são conhecidas como sinapses, e são os impulsos elétricos disparados entre os neurônios através dessas sinapses que ajudam a codificar as memórias. No total, estamos embalando 100 trilhões de pontos de dados potenciais. E quando nossos neurônios se unem, eles não estão apenas lidando com uma memória, mas muitas, aumentando significativamente nossa capacidade de armazenamento. Em 2016, após estudar os cérebros de ratos, particularmente a área do hipocampo, que está associada à memória de longo prazo, neurocientistas anunciaram: nossas novas medições da capacidade de memória do cérebro aumentam as estimativas conservadoras em um fator de 10 para pelo menos 1 petabyte. Outros especialistas neste campo disseram que o cérebro poderia armazenar até 2,5 petabytes. De qualquer forma, seja 1 ou 2,5, é muito, já que um único petabyte é 1 milhão de gigabytes. Mas o que isso significa em termos mais simples? Bem, 1 petabyte é equivalente a aproximadamente 2000 anos de música MP3 tocando uma após a outra. Enquanto 1,5 petabyte é equivalente a 10 bilhões de fotos de mídia social. E 2,5 petabytes seriam o equivalente a gravar quase 350 anos de conteúdo do YouTube transmitido continuamente. O que infelizmente não é quase suficiente, pois 82 anos de conteúdo são carregados todos os dias. Até que ponto podemos nos lembrar? Em termos de até que ponto você pode se lembrar, estudos anteriores concluíram que 3 anos e meio era a idade mais precoce que os humanos podem se lembrar, mas um estudo recente que revisou décadas de dados retrocedeu o relógio 1 ano extra. O estudo descobriu que datamos erroneamente nossas primeiras memórias devido a um efeito chamado telescoping. Quanto mais antiga é uma lembrança, mais o efeito de telescoping a faz parecer recente. Acontece que eles movem sua primeira memória para frente 1 ano, para cerca de 3 anos e meio de idade. Mas descobrimos que quando a criança ou adulto está se lembrando de eventos a partir dos 4 anos de idade, isso não acontece. Isso significa que a primeira memória média que os humanos podem recordar é de 2 anos e meio de idade. Memórias que as pessoas acreditam ter tido antes disso, como ser um bebê, por exemplo, provavelmente são fictícias. Esse período de tempo é referido como amnésia infantil ou da infância. Estudos mostraram que os processos neurológicos necessários para formar memórias autobiográficas antes dos 2 anos de idade não estão totalmente desenvolvidos. Em vez disso, essas memórias fictícias são apenas imagens recordadas construídas a partir de fotos antigas, vídeos caseiros e até mesmo histórias compartilhadas pela família. Desculpe por isso. Você pode ter uma memória fotográfica. Você pode ter uma memória fotográfica. A noção de uma memória fotográfica existe há mais tempo do que eu consigo me lembrar e tem sido mencionada em filmes e séries de televisão como um talento humano relativamente comum. Tem uma memória fotográfica? Eu tenho memória fotográfica. Você tem uma memória fotográfica? Você tem memória fotográfica? Eu tenho uma foto. O termo implica a capacidade de recuperar uma memória armazenada em seu cérebro como uma fotografia, que você pode varrer e ampliar ou reduzir, ou como acessar páginas inteiras de texto com precisão impecável. Sua coisa toda de memória fotográfica. Isso funciona? Você quer que eu memorize isso? Existem muitos exemplos de pessoas que se diz ter uma memória fotográfica ao longo da história. Poderia desenhar um retrato detalhado de alguém após um único encontro.
Dizem que ele podia recitar livros inteiros após uma única leitura. Pode lembrar onde cada jogador está em qualquer ponto de um jogo completo. Capaz de desenhar todo o horizonte de uma cidade após um passeio de helicóptero. As pessoas demonstraram de uma forma ou de outra que podem lembrar cenas com grande detalhe. Mas esse poder sobre-humano, no verdadeiro sentido da palavra, já foi realmente comprovado que existe? Primeiro, vamos aprender como a memória humana funciona. A memória é imediatamente dividida em duas formas com as quais você estará familiarizado: longo prazo e curto prazo. A memória de curto prazo é utilizada para pequenas quantidades de informações armazenadas por um curto período de tempo, como lembrar a aparência de alguém que você conheceu há apenas um momento. A sua lembrança sobre a aparência daquele cara é um exemplo da memória de curto prazo em ação. Isso inclui a memória de trabalho, que é ativada quando alguém te diz uma senha de Wi-Fi ou um número de telefone, e você ainda está tentando encontrar o local correto para digitá-la. O ser humano médio pode armazenar cerca de 7 números em sequência. A maioria dos números de telefone tem 10 dígitos, por isso tendemos a ter dificuldades em lembrá-los. Mas o número mais longo registrado, memorizado após um breve período de tempo, é de 30 dígitos em sequência aleatória. Do outro lado da memória de curto prazo, temos a memória sensorial, que é usada para lembrar de imagens e sons que você acabou de experimentar. A memória de curto prazo pode ser transferida para a memória de longo prazo, ou esquecida em segundos. Quando você está lembrando de uma memória, está falando sobre recordar conscientemente uma memória de longo prazo, e especificamente uma memória explícita. As memórias podem ser episódicas, formadas a partir de experiências de vida, como o primeiro dia de escola, ou a primeira vez que você viu seu filme favorito, ou semânticas. Estas são fatos e conhecimentos gerais, como o que você está aprendendo agora. Do outro lado da memória de longo prazo, temos as memórias implícitas, que são inconscientes. Estas podem ser procedurais, como habilidades motoras, aprender a andar, nadar, andar de bicicleta, entre outras, ou podem ser feitas através de priming, que é como sua resposta a um estímulo afeta a maneira como você responde a outro, geralmente relacionado a palavras e objetos, influenciando sua percepção do mundo no dia a dia. É como o jogo de associação de palavras. Se eu digo médico, você diz enfermeira. Se eu falo amarelo, você fala banana. Então, olhando para tudo isso, onde se encaixa a memória fotográfica? Bem, não se encaixa. Nunca foi comprovado que a memória fotográfica existe de fato. A teoria de um humano processando instantaneamente uma imagem em detalhes exatos e armazenando-a como uma memória permanente é essencialmente apenas ficção de Hollywood. O que foi cientificamente provado, no entanto, é a próxima melhor coisa. Uma memória eidética e uma memória autobiográfica altamente superior, ou memória autobiográfica altamente superior. Memória autobiográfica altamente superior é uma condição que permite àqueles que a possuem lembrar as datas exatas de eventos passados em grande detalhe. Por exemplo, eles podem ser capazes de dizer o que comeram no almoço, o que estavam vestindo e como estava o tempo em um dia específico há mais de uma década. Jill Price, que foi a primeira pessoa a ser diagnosticada com essa condição em 2000, explica. Desde que eu tinha 11 anos, eu tenho essa incrível habilidade de recordar meu passado. Eu posso pegar uma data entre 1974 e hoje e te dizer em que dia cai, o que eu estava fazendo naquele dia e se algo de grande importância ocorreu. Curiosamente, um estudo que testou 20 pessoas com memória autobiográfica altamente superior, usando tarefas como memorizar padrões, recordar memórias verbalmente e lembrar de rostos e ocupações, descobriu que eles eram apenas marginalmente melhores do que os sujeitos de teste sem memória autobiográfica altamente superior. Um segundo estudo com 30 pessoas com a condição revelou que elas não eram melhores em adquirir novas memórias, indicando que eles não parecem ser aprendizes superiores. Eles são, em vez disso, melhores na recuperação dessas memórias detalhadas. Os HSMers, como são conhecidos informalmente, foram identificados com comportamentos obsessivos. Algumas pessoas me chamam de calendário humano. Eu passo toda a minha vida pela minha cabeça todos os dias. Estudos sugerem que esse hábito de relembrar memórias contribui para a capacidade de armazenar memórias de longo prazo.
Na verdade, um estudo de 2012 fez uma ligação com o transtorno obsessivo-compulsivo, identificando regiões ampliadas do cérebro que ocorrem tanto no memória autobiográfica altamente superior quanto no transtorno obsessivo-compulsivo. Apesar de todos esses estudos, menos de 100 pessoas foram registradas como tendo uma memória autobiográfica altamente superior. O outro tipo de memória superior é chamado de memória eidética, que muitas vezes é usada incorretamente de forma intercambiável com o termo memória fotográfica. No entanto, é provavelmente o fenômeno mais próximo da fantástica memória fotográfica. Sheldon possui memória fotográfica? O termo correto é memória eidética, não fotográfica. Memória, como já te disse muitas vezes. Neste exemplo, um eidético é mostrado uma imagem desconhecida por não mais que 30 segundos. Então, quando essa imagem é obscurecida da vista, eles conseguem continuar vendo a imagem como se ainda estivesse fisicamente à frente deles. Muito parecido com a ideia de uma memória fotográfica, um eidético pode escanear ao redor e dar zoom dentro e fora da imagem e descrevê-la em grande detalhe. No entanto, enquanto aqueles com memória eidética afirmam ainda ver a imagem dentro de seu campo visual, testes mostraram que sua precisão está longe de ser perfeita, com alguns detalhes descritos sendo alterados ou até mesmo inventados, demonstrando que essas imagens eidéticas são, na verdade, reconstruídas a partir da memória e projetadas externamente. Elas não são realmente fotográficas por natureza. Diferentemente da memória fotográfica, as imagens eidéticas duram apenas de 30 segundos a poucos minutos. Curiosamente, essa habilidade parece ser limitada aos adolescentes, com cerca de 10% das crianças de 6 a 12 anos possuindo essa habilidade. Mas parece que o desenvolvimento da linguagem e habilidades verbais durante a adolescência interrompe o sistema de memória visual, que é crucial para uma memória eidética. No entanto, há um adulto que foi registrado como tendo uma memória eidética. Isso foi registrado na revista científica Nature em 1970 pelo pesquisador Charles Strohmeyer Trace, da Universidade de Harvard. Entre as reivindicações extraordinárias de memória, a sujeita de teste de Strohmeyer, Elizabeth, foi registrada como capaz de combinar um estereograma apresentado ao seu olho esquerdo com a imagem de um estereograma correspondente visto com o seu olho direito no dia anterior. O resultado foi uma figura percebida em profundidade. Para fins ilustrativos, este exemplo é uma versão simplificada do que Elizabeth identificou, envolvendo milhares de pontos. No entanto, pouco depois desta publicação, Strohmeyer casou-se com Elizabeth e ela se recusou a completar quaisquer outros testes. Este nível de recordação de imagem eidética nunca foi replicado, resultando em muito ceticismo da comunidade científica sobre a legitimidade da afirmação de Strohmeyer. Então, enquanto a noção de uma memória fotográfica pode ser um mito completo, em certo sentido, todos nós temos uma espécie de memória fotográfica, porque os humanos são melhores em lembrar coisas que viram do que coisas que ouviram. Deixe-me saber quais fatos você absorveu deste vídeo. Obrigado por assistir, fique curioso e até a próxima.